populares, estudei na escola, grupo escolar Moedo, no meu escolinha de bairro, sabe a professora que fez magistério, que abre a escolinha e monta a escolinha? Então, até a 4ª série eu estudei na escolinha do bairro, escola particular, uma escola muito boa, com uma professora muito bem formada e tal. Pró Margarida, sempre que eu encontro a Pró Margarida lá em Salvador, eu fico muito emocionada, porque ela é uma professora que marcou minha vida, enfim. E aí estudei em escola pública, 5ª e 8ª série, num momento em que a educação da Bahia estava um caos, né? Foi exatamente quando o Valdir Pires ganhou o governo e acabou saindo do governo para tentar ser presidente, enfim, complicadíssimo. Fiz um ensino médio, curso técnico, numa escola classe B, meu pai trabalhador ralou para pagar, um curso de processamento de dados, então eu estudei num contexto de classe média, porque naquele momento, início dos anos 80, final, né, meados dos anos 80, os microcomputadores começaram a aparecer e, não, você não vai fazer magistério. Minha família toda é de professoras primárias, então alguém precisava se salvar, né? E eu fui fazer informática e eu adorava aquilo tudo, né? Tanto que eu me sinto totalmente, viu, Tati, a minha identidade informática é muito bem resolvida, adoro informática. Esse curso para mim foi incrível. Mas aí eu acabei sendo informática, ganhei dinheiro, trabalhei em empresa, tive certificação Microsoft, dei aula no Senac, enfim. E lá no Senac eu acabei sendo extremamente seduzida pelas pedagogas. A culpa é delas. Inclusive eu coloco isso no meu memorial, enfim. E aí eu fui fazer pedagogia e adorei o curso. Fui uma aluna muito boa e aplicada, porque eu trabalhava na fábrica, dando aula de informática, né? O dia inteiro, o ônibus me pegava às 5 da manhã, eu trabalhava lá dando aula de informática para o operário até o diretor. E ia no ônibus para a faculdade, chegava em casa meia-noite, no outro dia 5 estava no ônibus indo para a fábrica. Enfim. E aí acabei vendo no meio do curso o Nelson Preto palestrar, ele pós-doutorado, imagina a eloquência, me apaixonei e falei, é isso que eu quero, eu vou conectar informática com a educação. E aí depois da pedagogia, eu me formei em 97, e aí já fui dar aula no ensino superior como professora substituta, depois fiz concurso e entrei no mestrado. Quando eu entro no mestrado, o Nelson Preto vai fazer o pós-doc em Londres e eu fiquei órfã um ano, né? Fiz lá meus créditos, era uma aluna super articulada. O Roberto Macedo, que foi meu orientador de doutorado, fui aluna dele, todas as disciplinas que ele ofereceu, e ele colocava uns bilhetinhos assim, como seu texto é bom, que articulação legal, seu orientador é um cara de sorte, e eu falei, esse cara vai me orientar no doutorado. Mas, gente, resumindo, eu tenho uma inteligência hipertextual, articulada, tenho ótima memória, mas depois que o Nelson volta, ele começa a me cobrar o projeto, né? Afinal de contas, ele me deixou fazendo créditos e ele agora queria o projeto. E quando eu apresentei meu projeto pela primeira vez, ele bateu palma e falou, maravilhoso, isso aí é um projeto para doutorado. Mas quando ele leu o meu primeiro texto, ele esculhambou, né? Ele disse assim, o que é isso, Edmeia? Você fala de um jeito, você não escreve o que você fala. Aquilo me deu uma travada, mas ao mesmo tempo me deu um gás, né? E eu tinha meus textos todos, assim, elogiados pelos professores, mas chegou um momento, na hora do start da dissertação, eu travei. E aí, esse livro caiu nas minhas mãos e, gente, mudou a minha relação com a escrita. Tá? Por isso que eu trouxe como um artefato que foi para mim muito significativo, e eu compartilho sim, claro. Vou deixar na Xerox para todo mundo xerocar o livro inteiro. Quem me apresentou esse livro, inclusive, eu vou fazer o livro chegar até aí. Já estou fechando. Esse livro chegou em minhas mãos através de Bonilla, Maria Helena Bonilla, que era doutoranda e eu mestranda do mesmo orientador. E a Bonilla foi orientanda do Mário Osório Marques, que é um professor do Sul, lá de Juí, da cidade dela, que é uma referência epistemológica nacional, internacional, enfim.
E o Mário Osório escreveu esse livro que tem o título Escrever é Preciso, o Princípio da Pesquisa. E quando eu comecei a ler esse livro, muitas fichas caíram e eu não parei mais de escrever. Chegando ao ponto do próprio Nelson dizer para de escrever, porque já escreveu e tem que defender e vamos parar de escrever, né? E aí, Júlio, eu acho que eu sou um pouco Júlio nesse sentido, porque muita gente se aperta com CAPES e CNPq. E eu digo, não dá para se apertar com CAPES e CNPq, porque se você pesquisa, tem relatório, tem produto, tudo isso vira artigo. Então, por que ficar se apertando porque a CAPES quer 3 textos por triênio? Você pode escrever 20, tá? Se você faz escrita colaborativa, então, você pode escrever muito mais. Não é quantidade, mas é a qualidade dessa escrita. E eu falo o tempo todo para as minhas orientandas e para os meus alunos, e a pesquisa e a formação enquanto método ajuda muito, porque a gente tem que perceber, pelo menos eu entendo assim, que a nossa prática docente é campo vivo de pesquisa. Que se a gente para refletir o que a gente faz, já vira um texto, já vira um artigo, já pode circular em rede, né? E aí, esse livro, gente, é um livro muito simples, eu não vou entrar em detalhes, mas daqui eu tirei uma coisa que é muito óbvia, mas para quem está travado não é tão óbvio. A gente acha que tem que ler o mundo para começar a se autorizar, viu, Mônica? Mas não é assim a relação com a leitura e com a escrita. A gente começa pela experiência. A gente abre a tela do computador, ou abre um bloco de notas, e a gente escreve pela experiência. E ao refletir sobre essa experiência, a gente é levado a ler. E ao ler, a gente vai sentir vontade de voltar a escrever. Por isso que leitura e escrita são duas ações imbricadas, e elas constituem autoria. Quando eu sinto necessidade de levar para o meu texto mais informação, mais links, mais elementos, eu leio. Leio, depois eu fico querendo voltar para casa para escrever mais, né? Então, depois que a gente destrava, ninguém mais segura a gente, porque toda a experiência cultural vira insight para o texto científico, artístico, jornalístico. Então, quando o Júlio fala, a Meia está me provocando a escrever, no fundo não é a Meia, ele já percebe que ir a um bar já dá vontade de voltar para casa e escrever sobre esse bar, né? Conceição fala que eu tenho um recalque de jornalista. Ela fala, Meia, no fundo você queria ser uma jornalista. Isso porque ela, a partir de um comentário que eu fiz de um filme, e ela postou na época, ela falou, Meia, você comenta o filme, comenta a coisa na cidade, no fundo você queria ser jornalista. Mas não é isso. É porque a gente pode escrever, ler e escrever o tempo inteiro, né? Então esse livro, gente, ler esse livro mexeu muito comigo. E por que mexeu? Porque na minha graduação eu não tive, por exemplo, as oportunidades que a Marta e que a Tassi e que a Kenny estão tendo na iniciação científica. Essas meninas são alunas de graduação. Elas estão aqui há 2 anos com o doutorando, né? Com o mestrando, numa rede onde todo mundo se mistura, né? E todo mundo pode aprender com todo mundo. Eu não vivi isso na minha graduação, porque a minha graduação não tinha pesquisa. Meu primeiro texto autoral foi uma resenha na graduação inteira, até porque eu nem cheguei a fazer monografia, porque na época o meu currículo era relatório de estágio, e o meu primeiro texto autoral foi a minha monografia de especialização, que acabou gerando 2 artigos, foram os primeiros artigos que eu publiquei em revista, enfim. Então eu vou deixar na Xerox e espero que esse livro faça com vocês, quem está enrolado ainda, né, a mesma coisa que fez comigo, né? Então esse livro para mim é muito especial.